Olá, pessoal. Estamos de volta, então, nesse quarto e último bloco, em que daremos continuidade, então, sobre os sujeitos do processo e agora falaremos sobre a figura do acusado. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nós vimos, então, apenas recapitulando no primeiro vídeo, a figura do juiz. No segundo vídeo, falamos sobre o Ministério Público do querelante. No terceiro, falamos sobre o assistente de acusação, o ofendido. E agora falaremos sobre o acusado. O acusado, nós temos aqui a primeira definição dele, ele é o sujeito ativo da infração penal. Cuidado com esse termo, porque o acusado, além de ser o sujeito ativo da infração penal, ele é o sujeito passivo da ação penal. Contra ele que o Ministério Público, que é o titular da ação, vai entrar com uma denúncia. Então, é contra ele. Ele é o sujeito ativo da infração. É quem cometeu o crime como autor, coautor ou partícipe. O acusado ele pode ser pessoa física ou jurídica, nos casos de crimes contra a ordem econômica e financeira e também crimes ambientais, que compõe, então, um polo passivo de uma ação penal. Importante para quem vai fazer uma redação sobre isso, ou até mesmo uma denúncia ou queixa-crime, para se utilizar a terminologia correta. Então, dependendo da fase em que o processo se encontra, essa figura do infrator, ele recebe um nome diferente. Então, vamos lá. Bem no início, a partir do momento que ocorreu um fato criminoso, nós falamos em suspeito. Então, existe um suspeito em que, antes da formalização da portaria do inquérito policial, fala-se, então, da figura do suspeito. A partir do momento que instaurou uma portaria de inquérito, nós temos a figura do investigado. Esse investigado, a partir da formalização da portaria, então, do inquérito, ele passa a gozar de todas aquelas garantias de ficar em silêncio, de não responder as perguntas que foram ofertadas. Depois, ele passa a ter a nomenclatura de indiciado. Em qual momento? A partir do momento que houver o indiciamento pela autoridade policial. Então, de suspeito, ele vira investigado. A partir do momento que o delegado entende por indiciá-lo, esse inquérito vai para o Ministério Público. Então, neste momento, essa pessoa que era suspeito, depois passou a ser investigado, passa a ser chamado de indiciado. E aí o Ministério Público, entendendo, então, em denunciar determinada pessoa, ele passa a ser denunciado a partir do momento do oferecimento da peça acusatória, então, em que o Ministério Público interpôs, então, a denúncia, mas ainda não falamos em recebimento dela. Quando o órgão judicial recebe essa denúncia, essa nomenclatura, ela passa a ser acusado. Então, o termo correto é esse, de suspeito passa para investigado, depois de investigado para indiciado, depois de denunciado, e aí, quando o juiz, então, recebe a denúncia, nós falamos em acusado. E, por fim, quando ocorre o trânsito em julgado, nós falamos em réu, certo? Então, nós temos aí essa terminologia, é importante para uma questão técnica de escrita. É lógico que no dia a dia, na prática forense, é muito comum falarmos em denunciado, em acusado, em réu, aquela pessoa que está respondendo a uma ação penal. É muito comum na prática isso acontecer, certo? Chamar ele de denunciado, de acusado ou de réu. Mas, como eu já disse, a preocupação aqui é pela forma técnica, o mais correto é essa forma que eu falei para vocês, de diferenciar qual é o momento exato e cada momento desse vai influenciar na nomenclatura referente à pessoa que cometeu a infração penal. Capacidade de ser acusado, de responder a uma ação penal. Primeiro, tem que ser maior ou igual a 18 anos. Completou 18 anos, passa a ter essa capacidade de ser réu numa ação penal. Lembrando que os adolescentes, que se referem àqueles com 18 anos incompletos, ou seja, que não fez 18 anos ainda, eles são inimputáveis e responderão aqui por atos infracionais. É errado você falar que ele vai responder por crime. E ele também vai responder na vara da infância e juventude. O artigo 228 da Constituição traz o seguinte:
são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial, que é exatamente o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069. E o artigo 79, inciso 2º do CPP, traz que a conexão e a continência importarão unidade de processo de julgamento, salvo no concurso entre jurisdição comum e do juízo de menores, aí só atualizando isso, da vara da infância e juventude, quer dizer que a gente não pode nem falar em conexão num caso em que houver um adulto e um adolescente envolvido naquele fato. O adolescente vai responder na vara da infância e o adulto vai responder na vara criminal. Inimputáveis no caso de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, nós falamos que essas pessoas têm a capacidade de serem acusadas em ação penal, só que vai ser instaurado aqui um incidente de insanidade mental. Uma vez confirmada essa inimputabilidade por uma perícia, que vai se exigir aqui o devido processo legal, vai se impor uma medida de segurança. Nós falamos aqui em ação absolutória imprópria, porque, na verdade, a pessoa ela vai ser considerada inimputável, porém vai se aplicar uma medida. Essa medida pode ser de internação, naqueles crimes previstos com reclusão, ou pode ser tratamento ambulatorial nos crimes apenados com detenção. E pessoas jurídicas, como eu já disse, elas podem atuar no polo passivo da ação penal, só que em 2 casos, nos crimes contra a ordem econômica e financeira, artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, e nos casos de crimes ambientais, na forma do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Falando ainda sobre o acusado, nós devemos falar sobre a autodefesa, né? Para falarmos sobre a autodefesa, é importante termos aqui a ideia da ampla defesa. A ampla defesa significa que o próprio acusado ele pode fazer a sua autodefesa, quanto também ter em favor dele a defesa técnica. Vejam bem, a autodefesa do acusado é quando ele vai ser ouvido no interrogatório, entende-se então que o interrogatório do acusado é o direito de autodefesa dele. Lembrando que a alteração que houve em 2008 do Código de Processo Penal, em que trouxe a obrigação de que o acusado seja ouvido por último, é mais uma certeza que se trata aí de um direito de defesa do próprio acusado, né? Ser interrogado e ser ouvido por último. Então, ele pode ali fazer a autodefesa dele. E essa autodefesa, ela é dispensável, certo? Ele pode tanto ficar em silêncio, ele pode ficar ausente, nem comparecer, porque aí seria revelia, iremos falar um pouquinho mais para frente, ou pode também não responder determinadas perguntas que forem feitas. Existe uma certa discussão hoje, que é temas aí de mestrado e doutorado, referente ao direito de mentir do acusado. Será que essa autodefesa engloba aqui o direito de mentir? Será que em juízo ele pode, além de ficar em silêncio, também ter o direito de mentir? Vejam bem, nós importamos do direito norte-americano vários institutos, dentre eles o direito de permanecer em silêncio por acusado. Só que nos Estados Unidos, além dele permanecer em silêncio, lá caso ele queira falar algo, ele tem que falar a verdade. Porque se ele mentir, ele pode ser condenado pelo crime de perjúrio, salvo engano, são mais 5 anos de pena para aquele acusado que mentiu em juízo, porque ele tentou enganar o órgão judicial. Aqui no Brasil, nós não temos essa figura do perjúrio, né? Mas alguns estudiosos do direito estão hoje debatendo se poderia o juiz, se utilizando do artigo 59 do Código Penal sobre as circunstâncias judiciais, aumentar um pouco a pena base do réu, uma vez que ele não colaborou com o judiciário mentindo em juízo. Isso aí é apenas um detalhe para vocês. Além da autodefesa, a ampla defesa engloba também a defesa técnica. Essa sim, ela é obrigatória. E a defesa técnica é feita pelo defensor, pode ser o advogado, o defensor público ou um advogado dativo.
Ele vai ofertar essa defesa técnica através da resposta à acusação, através dos memoriais, fazendo reperguntas, né? É indispensável essa defesa técnica sob pena de nulidade absoluta do processo. No caso de revelia, a contumácia do acusado, então a revelia, o que vai acontecer? O acusado que não comparecer em juízo nos atos para os quais for intimado será considerado revel, e no processo penal o efeito da revelia se resume à ausência de intimação para os atos processuais futuros, exceto a sentença. Significa que o juiz não vai ter mais aquela preocupação de mandar intimar mais o réu, que ele é revel. Um fato curioso que aconteceu com um colega promotor aqui no Espírito Santo, nesse ano de 2020, plena pandemia, em que nós estamos fazendo várias audiências online. E aí, no meio da audiência, o advogado requereu que o juiz ouvisse o acusado, que ele queria falar pelo telefone, só que ele estava foragido, né? Ele estava revel, estava foragido, com a prisão decretada, mas ele queria ser ouvido no interrogatório. Houve o debate ali para saber se ele poderia ou não, e aí, salvo engano, ele acabou sendo ouvido, mas é uma situação inusitada da modernidade, né? Nós temos ali um réu que ele está revel num processo e com a prisão preventiva decretada, mas ele, pelo telefone, decidiu ser interrogado. O artigo 367 do Código de Processo Penal traz o seguinte: o processo penal, então, seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. É exatamente esse 367 que eu já citei, em que ele não vai ser mais intimado das próximas audiências, porque ele está revel. Condução coercitiva. O artigo 260 do Código de Processo Penal traz que o acusado que não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Nós tivemos um caso aqui recente de um ex-presidente da República que houve a condução coercitiva para ser ouvido por um juiz de Curitiba. E essa condução coercitiva foi analisada pelo STF, que julgou inconstitucional. Na verdade, ela falou que não foi recepcionado esse artigo 260 pela Constituição. Isso foi no ADPF 395 do Distrito Federal e também o ADPF 444, também do Distrito Federal, ministro Gilmar Mendes. Quem quiser mais informações, informativo 906 do STF, poderá ler sobre isso. Então, o STF entendeu como não recepcionado esse artigo 260 do CPP. Falamos aqui agora sobre o defensor. A definição dele, então, é um profissional com habilitação técnica, cuja função é promover a defesa técnica do acusado. Já falamos sobre isso. Falamos também da indispensabilidade dele. É impossível alguém ser julgado no Brasil hoje sem uma defesa técnica, certo? O artigo 261 traz que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E a súmula 423 do STF diz que no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Essa súmula ela era campeã de concurso. Muitas vezes eles, na prova objetiva, invertiam isso aqui, né? Ao invés de falta, trocava aqui a falta pela deficiência aqui em cima para confundir o candidato. Então, só atenção que se houver falta de defesa, nulidade absoluta, e a deficiência, aqui a gente tem que provar, então, se houve prejuízo para o réu. E estamos falando do defensor. Nós temos algumas espécies, então, do defensor. Nós temos o defensor que é constituído, que é o advogado contratado pelo acusado, né, às suas expensas. Ele vai atuar no processo sendo pago pela parte. Nós temos a figura do defensor dativo, muito comum hoje no Espírito Santo, em razão da carência de defensores públicos no interior do Estado, principalmente no interior, né, nas capitais eu não tenho acompanhado, em que o juiz ele tem que nomear
defensor dativo para atuar na defesa de determinados denunciados. Então, esse defensor dativo ele vai ser nomeado pelo juiz, sempre que o acusado não constituir defensor, especialmente nas comarcas onde não houver defensoria pública. Isso está previsto no artigo 263 do Código de Processo Penal. Nós temos a figura também do defensor público, algo extremamente importante na defesa dos acusados. É um membro da Defensoria Pública que ele vai prestar, então, assistência integral e gratuita aos hipossuficientes. Uma observação aqui, ainda que o acusado não seja hipossuficiente, mesmo assim o defensor público deverá fazer sua defesa, porque a defesa técnica no processo penal é irrenunciável. Isso aqui existe um debate hoje dentro da Defensoria Pública quando se trata da pessoa hipossuficiente ou não. Tá? O defensor ad hoc é um pouco diferente do dativo. O ad hoc ele vai atuar apenas num ato específico. Então, um defensor nomeado pelo juiz especificamente para determinado ato, diante da ausência injustificada do defensor constituído ou dativo. Isso está no artigo 265, parágrafo 2º do CPP. Muitas vezes um advogado ele foi intimado, não explicou a razão e faltou a audiência. Então, para não perder aquele ato, o juiz nomeia um defensor ad hoc, ou seja, aquele que vai atuar só num ato específico. Falando ainda sobre os defensores, no caso de abandono injustificado, o defensor não abandonará o processo, exceto por motivo justificado, sob pena de multa. Isso está no artigo 265, caput do Código de Processo Penal. Essa multa aí pode variar de 10 a 100 salários mínimos. E a ausência justificada, então, nesse caso, o juiz deverá adiar o ato processual. Certo? O artigo 265, parágrafo 1º do CPP traz essa previsão. Muitas vezes um defensor ele tem uma consulta médica ou ele tem uma outra audiência no mesmo horário, ele justifica isso e aí o juiz ele vai adiar esse ato processual. Na prática, muitas vezes o que acontece, vamos imaginar que seja a oitiva de uma defesa, de uma testemunha de defesa, réu preso, é uma testemunha apenas de conduta, e aí o juiz ele conversa com o advogado e pode pedir para que essa testemunha faça por termo, ao invés dela ser ouvida, né? Ou então que esse advogado permita que o juiz nomeie apenas para aquele ato um defensor ad hoc. Então, vai constar isso em ata. Obviamente, a gente não vai ter aí nulidade desse feito, porque não haveria prejuízo para o réu num caso desse, que seria apenas de conduta, não é sobre o fato, certo? Com isso, senhoras e senhores, nós encerramos, então, a nossa explanação referente aos sujeitos processuais. Né? Deixo aqui novamente o meu e-mail para vocês, onde vocês podem mandar dúvidas, lucianomps@gmail.com, e também nas redes sociais, no Instagram, lucianomps, tudo junto. Né? Espero encontrá-los aí em breve. Nós teremos mais um encontro que falando sobre os atos e comunicações processuais. Tá? Obrigado aí pela paciência de vocês e até a próxima.